Tentar é o maior ato de amor próprio que você pode fazer por si mesma. Seja tentar um esporte novo, seja tentar se lançar num negócio específico, seja tentar se lançar nas redes sociais do jeito que você bem entender, seja tentar ser uma influencer, se esse é o seu sonho. Tentar é a única forma possível de você coletar dados se você tem a probabilidade ou não de conquistar alguma coisa na sua vida. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quantas vezes na sua vida você já não se pegou sonhando e imaginando um futuro imaginário na sua cabeça? Você consegue ver a visão da mudança que vai ter na sua vida caso você tente fazer alguma coisa diferente. Quantas vezes você já não quis começar um esporte novo, mas pensou, meu Deus, um esporte a gente só começa quando a gente é criança. Eu já tô velha para tentar. Quantas vezes você já não teve uma ideia de negócio brilhante na sua cabeça? Sei lá, às vezes você quer empreender, mas você começa a imaginar, ao invés de imaginar o seu sucesso, você começa a imaginar tudo aquilo que pode dar errado. Você começa a imaginar a cara das pessoas que você conhece te falando que não vai dar certo isso, não vai dar certo aquilo. Quando eu viajei a primeira vez para a Coreia do Sul, eu tive uma vontade de comprar cosméticos coreanos e começar a vender no Brasil. Até porque quando eu fui a primeira vez para a Coreia foi em 2019. Não era esse boom de skincare coreano que já é hoje em dia, todo lugar que você vê já vem vendendo. Então foi uma ideia de negócio que eu tive, mas ao mesmo tempo eu pensava nas pessoas ao meu redor, o que elas iriam falar se eu tivesse inventado de empreender, porque eu não era o tipo de pessoa que normalmente empreende, nunca tinha estudado sobre empreendedorismo, muito pelo contrário, era uma pessoa muito inteligente nos padrões da sociedade com relação a negócios, então logo desisti. Quando eu fui para o Egito, em 2025, eu viciei em música árabe. E aí eu vi aqueles shows de dança do ventre e eu comecei a escutar muita música, eu comecei a realmente olhar para a dança do ventre como se fosse uma arte. E não necessariamente uma dança vulgar, como a maioria das pessoas julgam. Então me deu muita vontade de fazer aula de dança do ventre, porque eu estava na minha era de tentar vários hobbies diferentes. Aí eu falei com as pessoas ao meu redor que eu queria tentar fazer aula de dança no ventre. Eu fui bem criticada, sinceramente. Isso não é dança pra você. Essa dança é vulgar. Você não deveria fazer isso. Escutei várias vezes. Escutei e me calei. Falei, não vou fazer não, né? Já que a maioria das pessoas estão sendo contra mim. E eu fiquei com aquele negócio na minha cabeça. E quando eu coloco um negócio na minha cabeça, se eu não tento, não sai da minha cabeça. E eu fico overthinking, eu fico pensando exageradamente naquilo e todas as possibilidades que aquilo poderia me trazer de benefício e também de malefício. Porque quando a gente é overthinker, quando a gente pensa demais e analisa demais a nossa vida, a gente consegue analisar pro bem e pro mal. Então eu falei o seguinte, dessa vez eu vou tentar. Eu vou tentar fazer, eu vou ver por mim mesma, pelos meus próprios olhos, se eu vou gostar ou se eu não vou gostar de fazer a aula de dança do ventre. Então, falei pra todo mundo, eu vou lá. Muita gente me criticou, mas eu fui, marquei minha aulinha experimental de dança do ventre. Quando eu cheguei lá, eu odiei. Eu não odiei a dança, mas eu odiei o ambiente. Eu odiei o tipo de pessoa que estava fazendo aquela dança. Não era aquilo que eu queria extrair daquela experiência de fazer dança do ventre. Não me identifiquei com as pessoas, então eu tive a tentativa por mim mesma de ver na minha pele, de tentar na minha pele uma coisa que seria boa, seria ruim pra mim, e eu descobri que não seria bom. Mas, se eu não tivesse tentado, eu nunca teria descoberto por mim mesma e teria na minha cabeça aquela ideia de e se? E se eu tivesse tentado? Na sua vida, sempre, você não pode ir pela cabeça dos outros. Eu sinceramente acredito que quando a gente fica com arrependimento do e se, é muito pior do que a dor de tentar e falhar. E falhar não é uma coisa legal. Na maioria das vezes na nossa vida, a gente fica com muito medo de falhar, principalmente de falhar publicamente.
Porque às vezes, se você analisar, vamos pensar assim, você quer muito criar um canal no YouTube, você quer muito criar um TikTok, você quer muito criar um Instagram para você ser influencer e começar a compartilhar da sua verdade que você acha que pode ajudar muitas pessoas. Você não concorda comigo que se você tentar, mas ninguém vê você tentando, a dor é muito menor do que, imagina se você se coloca no spotlight, que eu não sei qual que é a tradução no português. Você coloca para ser vista na frente de muitas pessoas tentando fazer uma coisa pela primeira vez. Seja tentando ser cantora, muita gente quer seguir a carreira musical, muita gente quer ser atriz. Aí você publicamente está tentando, e aí as pessoas do seu convívio começam a ver você falhando publicamente. A dor de ser vista falhando publicamente é muito pior do que a dor de você tentar e ninguém ver. Então, quando eu criei meu canal no YouTube, meu primeiro canal no YouTube, eu não contei pra ninguém não. Na verdade, até hoje, eu não conto pra ninguém, sinceramente. Até hoje eu ainda tenho muito medo do fracasso. Inclusive com aquele meu outro canal, mesmo ele já tendo uma quantidade suficiente de seguidores, eu ainda tenho muito medo do fracasso. Eu tenho muito medo de vai que eu perco sei lá, o interesse das pessoas comigo mesma. Porque quando eu comecei a crescer no meu outro canal, eu já logo imaginei, meu Deus, vai que eu começo a realmente ganhar dinheiro e isso vai ser a minha profissão e eu vou viver disso. Só que depois quando a gente começa a analisar friamente, aí já começa a aparecer os pontos negativos. Realmente eu deveria viver da criação de conteúdo uma coisa tão instável que a gente fica pensando, daqui 10 anos, será que eu vou conseguir manter todas essas pessoas, o interesse dessas pessoas em mim mesmo, eu conseguir me reinventar tanto nesse ponto? Então, assim, é tudo cansativo. CLT é cansativo e criação de conteúdo é cansativo também. Mas, já me perdi. Então, ainda que o meu canal esteja grande, eu tenho muito medo da falha. E a maioria das pessoas se impede de tentar algo novo porque elas têm o quê? Medo de falhar, principalmente publicamente. E esse meu canal aqui que eu estou criando agora, eu tô com uma proposta completamente diferente, que é o fato de ligar a câmera, simplesmente falar, editar o mínimo possível, só se tiver umas horas que eu me perco no que eu tô falando, aí eu volto pra ver o que eu tava falando, porque eu tenho TDAH, eu esqueço onde eu tava na minha reflexão, e aí eu tenho que voltar pra lembrar do que eu tava falando. Então a proposta desse meu canal aqui é literalmente ligar a câmera e falar. Para as pessoas que estão cansadas da falsidade que é as redes sociais, entende? E simplesmente falar aqui em um lugar extremamente seguro para mulheres e gays, tá? Que gostam das mesmas coisas que eu. Então eu vou me sentir segura de falar a minha verdade. Então, a proposta de eu criar esse canal vem com muito medo. Por quê? Porque literalmente eu tô começando do zero, né? Eu consegui crescer, ter uma pressão em mim mesma, porque eu consegui crescer o meu outro canal para mais de 100 mil seguidores em menos de um ano. Então tem-se uma expectativa, não, eu que tenho essa expectativa em mim mesma, se eu conseguir aquilo pela minha personalidade ou se eu conseguir aquilo pelo tema que eu falava. Então, criar esse canal é meio que tipo assim, um teste cego, um tiro no escuro que eu tô dando, que na realidade eu não sei se vai dar certo. E por eu ter falado tanto lá no meu canal, porque se espera quando você cria as redes sociais que você já chegou lá, ai nossa, ela é top demais, ai, ela sabe crescer um canal no YouTube, ela consegue crescer qualquer canal no YouTube. Então assim, eu estar me colocando nessa situação vulnerável de criar um canal do zero, no qual eu falo sobre tópicos que a maioria das pessoas gostam, que é desenvolvimento pessoal, mas de um lado mais vulnerável, né, falando as verdades que ninguém quer falar. Então, eu estou me colocando aqui para falhar publicamente. E falhar publicamente é um negócio que dói muito, entende? Então, só que isso daqui é um ato de amor próprio. Por quê? Porque se eu não tivesse criado esse canal, que eu já estava com muita vontade de fazer isso, eu ia ficar com a dor do e se? E se eu não tentar? E se tivesse dado certo? E se agora o meu canal maior, principal, que é o que tem bastante inscrito, do nada,
ele começar a não me dar dinheiro ou algo do tipo? E se eu falhar nesse e eu pudesse ter criado um outro canal que já teriam pessoas que, sei lá, às vezes gostam de mim e eu poderia migrar para esse canal, eu iria separar os meus públicos, mas eu tenho a possibilidade de não dar certo. E sei lá, o que é dar certo na realidade, né? Qual que é o objetivo que eu espero com esse canal? Enfim, isso aqui sou eu tentando publicamente e me colocando de uma forma vulnerável para que eu possa falhar. Quando eu comecei a fazer natação, quando eu tinha 31 anos de idade. E a maioria das pessoas, eu era a única pessoa lá que nunca tinha feito natação quando eu era criança. E eu achava que eu não ia aprender nada, que eu não tinha coordenação motora para isso. Um ano depois, eu me apaixonei tanto por fazer natação que eu já era a melhor aluna do meu horário. Eu conseguia nadar sem respirar. Teve um dia que eu fiquei nadando sem parar na borda por praticamente 1 hora. Eu consegui nadar 2.000 metros sem respirar. Lógico que a gente vai respirando na braçada, mas sem parar. E isso todo mundo ficou chocado que eu consegui fazer. E tudo isso é com o quê? Com o poder da nossa mente. Então, a gente nunca sabe até quão longe a gente pode ir. E a gente nunca vai saber enquanto a gente não tentar. Por isso que eu falo que tentar fazer alguma coisa, mesmo que você tenha 50 anos, mesmo que você tenha 60 anos, eu nunca esqueço quando eu fui fazer intercâmbio. Eu fui fazer intercâmbio na Nova Zelândia quando eu tinha 22 anos. Porque eu era muito dependente de todo mundo, então eu fui tentar morar fora para tentar me virar sozinha, porque eu era muito dependente, eu não tinha nada de proatividade, eu dependia das pessoas fazerem as coisas para mim, resolver as coisas para mim, e ficava me escorando as outras pessoas. Então eu decidi ir fazer um intercâmbio, porque eu já sabia falar inglês, já era fluente, tanto que quando eu entrei no level upper intermediate, que é tipo antes do avançado, e logo eu fui pro avançado quando eu entrei, porque eu já sabia falar inglês. Foi mais pra eu realmente tentar me virar morando sozinha. E aí quando eu cheguei lá, na minha sala, tinha um japonês que estudava comigo, e ele tinha 75 anos, e ele tava aprendendo inglês. Então assim, eu achei aquilo muito inspirador. E depois disso, que eu comecei a entrar em contato com o meu amor por aprendizado de línguas, e quando eu tinha 26 anos eu decidi tentar estudar francês e italiano novamente. E depois disso, eu comecei a estudar coreano, japonês e agora eu tô estudando mandarim. Então assim, nunca é tarde para você tentar fazer algo novo. E sinceramente, a gente não pode se deixar levar pelo sucesso de outras pessoas que são jovens, que deram certo com 20 anos, 21 anos, porque isso acaba cortando as nossas asas e a nossa vontade de tentar fazer alguma coisa nova pela primeira vez, mesmo que a gente é mais velho. Eu tenho 33 anos e eu estou tentando fazer esses vídeos meio que podcast, que você pode escutar sem precisar de olhar pra minha cara, sem precisar de ficar olhando o que eu tô fazendo aqui, e ao mesmo tempo, mais pra frente, eu posso até trazer vlog aqui nesse canal, nunca você sabe. Mas eu nunca vou saber se eu nunca tentar. E essa é a lição desse vídeo, é o que eu queria passar pra vocês. É esse aprendizado que eu queria passar pra vocês. Se você tem vontade de ter um canal no YouTube, cria. Porque você só vai ter dados suficientes coletados pra você analisar a sua decisão depois de você ter tentado. Se você quer, sei lá, criar uma loja de roupas coreanas, tenta. Porque você só vai saber se vai dar certo depois que você tentar. Se você quer começar um estilo de dança, se você quer entrar na faculdade depois de 30 anos, tenta, porque você só vai saber se isso é pra você ou se não é pra você, se você tentar. Essa sou eu tentando publicamente, falhando publicamente, começando do zero depois de 1 ano, aliás, quase depois de 1 ano, vai fazer 1 ano que eu me joguei pra ser youtuber, e é agora que eu vou tentar ser youtuber de verdade. Entende? Agora que eu vou tentar falar de uma coisa que eu realmente quero,
de uma forma para ver se eu nasci para isso ou não. Eu só vou saber se eu nasci para ser youtuber ou não se eu tentar. Agora eu vou sentar ali no meu outro estúdio de gravação, que é na minha cama, e vou gravar um vídeo pro meu canal principal, que eu decidi manter sobre idiomas, por razões óbvias, que depois eu falo pra vocês aqui. E é isso. Agora são 7 e pouco. Eu tenho praticamente uns 40 minutos pra gravar um outro vídeo, e depois eu tenho que correr pra ir pra trabalhar. A vida de uma pessoa que quer tentar dar certo, já tendo outras coisas que funcionam, é assim. A gente nunca vai saber se a gente não tentar. Espero que esses vídeos tenham te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se inscreve nesse canal. Nesse canal eu compartilho a minha perspectiva da vida sobre vários assuntos diferentes que vier na minha cabeça. Igual esse, uma plena segunda-feira. Daqui a pouco eu vou trabalhar e me veio a vontade de falar isso aqui. E é isso. Bye bye, girls e gays.